Você sabia do risco quando aceitou o emprego, mas nunca esperou sair assim. Você foi forçado a testemunhar enquanto seu corpo era lentamente dilacerado por raivosos, como se tivessem sido mantidos famintos por anos. Animais selvagens desfigurando seu rosto para uma forma irreconhecível que estava além até mesmo da sua percepção. Previsível e pateticamente, o homem que contratou você disse sua tentativa de pedir desculpas à sua carcaça sem vida, enquanto limpa o chão e as paredes de seus restos mortais antes de jogá-los no lixo. No final, você acabou, assim como os outros. Outra estática, outro desaparecido, outro rosto alinhado em cartazes de desaparecido em caixas de leite, mais um membro de uma família levado antes do seu tempo devido. Apesar de sua boa vontade, o turno da noite consumiu você. Existem casos em que as fangames de FNAF são horríveis, mas de um bom sentido. Não horríveis por causa da qualidade, saca? Tipo, esse jogo é terrível. Não. Horríveis por causa da sua temática e o jogo em si. O jogo realmente dá medo, te deixa em pânico. Eu conheço poucas fangames, pelo menos no momento, que me fazem sentir isso. Phobia The Awakening é uma delas. Tem outros que conseguem fazer isso só pelo seu visual, outros pela sensação de estar jogando, outros pela sua mecânica ou até mesmo história. Mas Grave Shift at Freddy's, acho que esse é o nome do jogo, é um caso à parte, porque é um jogo que em geral, em tudo nele é assustador, de certa forma. Tipo assim, tudo aí foi feito para te dar um certo medo, um certo desconforto. O jogo em si não vem para você como um aplicativo de um jogo. Quando você abaixa ele, vem como um vírus. Mas não, o jogo não é um vírus, ele não vai te hackear. O jogo em si é como se fosse meio que algo que você abaixou e é algo perigoso. Você joga ele como se estivesse jogando meio que uma fita ou algo assim, meio VHS. E o jogo já é realmente bem sombrio. É como se fosse uma realidade alternativa onde FNAF fosse mais assustador. E não tô nem zoando, minha ideia do jogo é isso. Eu vou contar mais pra frente. Mas pessoal, quem tá falando aqui pra vocês é o João Carlos. E hoje eu trago aqui de madrugada, enquanto eu tô gravando esse áudio, a história de Grave at Shift. Não, não consigo falar o nome do jogo. Grave Shift at Freddy's. Ou o Turno da Noite no Freddy's, basicamente. Cara, eu traduzi o nome errado, provavelmente. Mas antes eu queria começar esse vídeo aqui dando alguns avisos. Primeiramente, eu tava querendo fazer esse vídeo há um certo tempo, saca? Eu conheci a história do jogo e recentemente eu vi um vídeo sobre a história dele no canal do Koi. E foi esse vídeo que me deu vontade de gravar esse vídeo, porque eu não gostei daquele vídeo e estou gravando aqui uma versão que pra mim acho que é bem melhor, saca? De contar a história. Eu vou tentar contar de uma história que eu achei melhor pra vocês, com mais detalhes e etc. Porque aquele vídeo do Koi eu não gostei nem um pouco. E como eu conheci a história antes, então eu tenho aqui muita coisa pra falar, de certa forma. Outra coisa também é que esse jogo aqui, até onde eu não sei se ele voltou a ser disponível, mas ele foi deletado. Ué, Carlos, o que aconteceu? Brigas internas do desenvolvimento do jogo, saca? Quando ele foi lançado, ele foi apagado logo em seguida. Aconteceram uns problemas entre a criadora dele e outra pessoa, e isso resultou no jogo para me ser meio deletado. Até onde eu sei, o jogo vai meio que voltar, ou já voltou, eu não sei. E a criadora e a pessoa que estavam brigando, elas estão bem agora, saca? Basicamente. Então, se você quer jogar o jogo, verifique para ver se ainda está disponível ou não, saca? E também, esse jogo pega muitas ideias descartadas de FNAF. Como assim, João Carlos? Explica. FNAF 1 tem algumas ideias que não foram pra frente, como por exemplo, no FNAF 1 era pro Fox ser um lobo ao invés de uma raposa. E aqui ele é um lobo. Então tem algumas coisas que meio que são homenagens a essas coisas deletadas, saca? O que seria FNAF na visão antiga do Scott. Então vou meio que contar aqui bastante as coisas enquanto eu falo da história do jogo. Que não é muito fácil, de certa forma, é até que fácil, mas a sua narrativa é meio confusa, então fique bem atento. E mesmo que eu enrole na minha fala, eu vou tentar explicar de uma forma certa. É isso, muito obrigado, se cuidem e vamos nessa. O jogo começa com
uma seguinte notícia. Na verdade, esse é meio que a introdução da primeira noite do jogo. Mas basicamente é uma notícia sobre um desaparecimento de um cara chamado Sam Rodrigues. Sam Rodrigues é o nosso protagonista. Ué, Jucal, já começa com isso o jogo? Eu vou explicar melhor. Isso que você está vendo é uma introdução que o jogo tem para cada noite. E essas introduções são meio que fora de ordem, ou seja, basicamente elas não estão tipo assim, acontecendo no mesmo momento que a gente tá jogando, saca? Elas vão acontecer tipo assim, ok, essa introdução não é pra noite 1, é pra noite 4. A introdução da noite 4 que a gente vê não é pra noite 5, é pra noite 2, saca? Então é meio fora de ordem, eu vou tentar depois explicar a ordem. Mas aqui já começa falando que o Sam Rodrigues sumiu, saca? E desapareceu. E ele é um repórter, basicamente. E aí sumiu em um local que é a Fred Fazbear Pista do universo desse jogo. Esse jogo se passa em 2017. Em Colorado, nós temos o nome da cidade. Tem gente que fala que final se passa em Wincaney, que é uma cidade do Texas, Estados Unidos. E eu tenho que começar a me falar uma coisa aqui. O jogo tem uma demo, saca? Uma demonstração que você pode jogar. Nessa demo, o nosso protagonista é o Michael Smith. Mike Smith, saca? E não sabe se essa demo é canônica ou não para a história, mas pode-se dizer que esse Mike existiu na história e que o motivo da gente estar nesse... Saca? O motivo do Sam Rodrigues estar aí é para investigar o que está acontecendo nesse local. Essa Fred Fazbear Pista, que tem um nome meio bobo, mas vou deixar aqui na tela... Ela já é conhecida por causa dos seus desaparecimentos. Os guardas todos sempre quando vão lá, eles vão sumir em alguma hora. De acordo com o dono, eles só saíram do trabalho, mas de acordo com algumas pessoas, eles simplesmente sumiam. E o Mike pode ter sido uma das pessoas, se a demo do jogo foi canônica. Então o Sam está aqui para investigar o que aconteceu com o Mike, porque o Sam é um repórter. E ele está aqui para investigar, basicamente. Um detalhe muito importante é que, basicamente, quem nos atende é um cara chamado Steve Redgan, acho que esse é o nome desse cara. Que se você não entendeu, é uma referência ao Ian Afton do filme de FNAF, que tem o mesmo nome, Steve Redgan. É uma referência. E sim, esse cara é o Ian Afton do universo desse jogo. Esse cara já começa te atendendo, ele vai te dar as dicas do que tá acontecendo. E algo muito interessante que a gente já pode começar a falar aqui. Os animatronics não são animatronics. O próprio Steve chama esse cara de puppets, marionetes. Pode-se dizer que tem alguma coisa muito errada com eles. Inicialmente, quando você vê eles parecem normais, porém muito mais à frente eles vão se transformando em coisas piores. Essas coisas não são simples robôs, não. E o Steve ele também fala o seguinte pra você: olha só, Sam, eu só te contratei porque você tem problema de sono. Você mostrou no seu relatório, né? Então, eu vou te dar aqui as dicas, você faz seu trabalho aí, tudo bem, saca? Eu vou te mostrar como é que eu cuido daqui, saca? A primeira vez que acontece, basicamente, a gente enfrenta o Bonnie, saca? Que ele sai pra nos atacar. O Bonnie já demonstra as anormalidades que tem aqui nesse local. No palco, ele tá normal. No entanto, quando ele chega mais perto de nós, ele fica muito estranho. Parece que ele tá vivo, inclusive. Parece que ele vai se distorcendo até chegar a gente. Até chegar até nós, saca? O Sam. E isso já é um detalhe muito interessante. Parece que os animatrônicos eles não são meras máquinas, basicamente. Eles são outra coisa. No entanto, tirando as informações, o final quer dizer, a noite é tudo tranquila, saca? A gente consegue passar por ela. E o Sam tem uma ótima introdução do que é estar na Fred Fazbear Pista em FNAF. Porém, mais atacado. A introdução da Noite 2 é meio estranha. Ela é meio aleatória, não tem exatamente um local onde a gente pode conectar ela, mas ela pode ser antes do jogo começar ou depois da Noite 1. E é basicamente um inspetor de higiene no local, saca? Na Fred Fazbear Pista daqui. Basicamente esse cara ele tá lá pra inspetar, pra ver se tá tudo correto lá, se todo mundo tá limpo, se a higiene do local tá boa. E ele tá com o Steve, saca? Basicamente, tudo tava gente boa até esse cara perceber um negócio. Ele escuta alguma coisa, mas depois ele ignora quando ele percebe que o chão que eles estão meio que no meio do palco, saca? Da sala principal. Ele percebe que o chão é meio oco, saca? Meio vazio, saca? Parece que tem alguma coisa embaixo. O inspetor fica meio curioso e fala pro Steve se ele pode olhar, saca? Embaixo, pra ver se tem alguma coisa. E o Steve fala só: ah, sim, apenas me siga. E a introdução acaba. Aqui na Noite 2 as coisas começam a ficar meio estranhas.
O Steve, ele nos liga e ele fala que a gente foi bom. E ele fala, tipo assim, ele basicamente admite que, ah, você viu os animatrônicos meio que andando no local, né? Ah, cara, não se preocupe, ele só quer a gente dar um abraço. Ele só quer a gente dar um abraço, saca? Um abraço apertado, fofinho, carinhoso. Isso é meio que uma mania que a gente tem aqui com os nossos funcionários, saca? É tudo normal, cara, não se preocupe. O Steve tá tentando claramente nos confortar, sabe? Falando, ah, cara, não tem problemas. Os animatrônicos, eles só andam porque é uma pegadinha, saca? É piada. Basicamente, aqui nessa noite, quem nos ataca é a Tika e o seu Cupcake. Sim, o Cal, o Cupcake. Acho que esse é o nome dele canonicamente em FNAF. Cal, o Cupcake. Algo muito estranho aqui é que a Tika tem o mesmo negócio do Bonnie, que basicamente já vai se deformando até chegar na gente. Mas o Cal, ele tem literalmente tentáculos ou garras dentro dele. Basicamente dá pra ver que é isso. E não dá pra entender exatamente como isso funciona, saca? Ué, como assim? Como tem isso, saca? Mas tudo aqui na Noite 2 é a mesma coisa da Noite 1. A diferença é que a Tika tá ativa e o Cal também, saca? E o Bonnie tá junto. Mas ok. Aparentemente tá tudo normal. O Pop Steve fala que, ah, se os animatrônicos estão andando, é só uma pegadinha, nossa, não se preocupe. Se eles pegarem não tem nada de errado, nada de errado vai acontecer, então... se cuide, cara. E vamos pra Noite 3 agora. A introdução da Noite 3 já começa muito curiosa. É sobre o Wolfgang. O Wolfgang, se você não sabe, é o Fox daqui. No caso, originalmente FNAF era por Fox ser um lobo. E muito originalmente também, antes do Scott pensar que esse é um lobo, ele também ser o champ de Chips and Son, o jogo que deu origem a FNAF. No entanto, depois mudou para ser um lobo e depois mudou para ser uma raposa. E aí veio o Foxy. Aqui, o Wolfgang é o Fox e é um lobo. E essa introdução conta que ele tentou escapar, saca, do local. A gente não vê aí no jogo, logo avisando, saca? Mas ele tentou escapar do local e ele estranhamente morreu por isso. Ué, João Carlos, quem o matou? Ninguém. O Steve viu isso. Ele basicamente viu o Wolfgang meio que morrendo. Tipo assim, tentou fugir do local. E do nada ele começou a morrer. Aparentemente, sei lá, ele só começou a se desfazer ou algo assim. E o Steve, que é o IF daqui, ele pegou os pedaços do Wolfgang, basicamente o que sobrou dele. E mostrou para todos os outros animatrônicos. Para meio que falar que, olha só, vocês vão ter que ficar aqui. É isso que acontece quando vocês tentam fugir. É algo totalmente curioso e meio que sem sentido. Mas já dá pra entender o que tá acontecendo. Os puppets, que são os animatrônicos aqui, basicamente, já dá pra entender que eles são meio que monstros, saca? Não tem uma explicação exata do que eles são. Mas a única coisa que a gente pode, meio que a gente sabe até então, é que eles sentem fome. Quer dizer, eles sentem fome. Eles estão vivos, de alguma forma. Eles não são robôs. Eles sentem fome, como animais. E eles não gostam do lugar. No dia, eles são tranquilos. De noite, o bicho pega. E pelo que dá a entender, o motivo do Fox ter morrido, no caso do Wolfgang ter morrido quando tentou sair, é porque tem alguma coisa impedindo de sair, de todos eles saírem. Aparentemente, esses bichos eles têm meio que um contato. Eles não podem sair, senão alguma coisa vai acontecer. Aparentemente, eles têm um contato com o Steve. Ué, João Carlos, mas como assim? Pelo que tá dando a entender, eu vou deixar isso logo de cara. Os animadores aqui são demônios. São seres demoníacos que habitavam nos animatrônicos a pedido do Steve. Aparentemente, eles fizeram um contato em 1969, quando o local foi abrir, saca? A Fred Fazbear Pizza surgiu nessa data, aparentemente. E basicamente esse contato. Olha só, vocês vão ser os animatrônicos e vocês vão, saca, ser o sucesso local e eu vou ficar rico, basicamente, e eu cuido de vocês, saca? Então, aparentemente, é para isso que servem os guardas noturnos. Passem comida para esses bichos. É por isso que o Mike sumiu. É por isso que o guarda noturno antes do Mike sumiu. E é por isso que você, Sam Rodrigues, vai sumir também. Mas ok, tirando essa parte toda, vamos falar o que vai acontecer nessa noite 3. Aqui, o Steve fala que, uau, você entra aqui,
Olha, ninguém nunca passou muito longe. O Steve tá, saca, meio surpreso de a gente ainda estar vivo, saca? Mas aí fala logo que tem um novo robô pra gente enfrentar. No caso, uma nova marionete, um novo bicho, monstro atacado que vai nos matar. Que é o Barry, o morcego. Lembra quando eu falei que o Wolfgang morreu e sobrou umas peças dele? Essas peças foram utilizadas pro Barry, saca? O Barry é o substituto do Wolfgang, basicamente. Ele é um morcego que vai nos atacar. E é isso, saca? Eu não vou explicar as mecânicas aqui do jogo para vocês, basicamente. Então é isso. Então vamos avançar para a história. A introdução da noite 4 é ligada à introdução da noite 1. No caso, é relacionado ao seu futuro desaparecimento, o desaparecimento do Sam Rodrigues. E aqui é basicamente a sua mãe, sim, a sua mãe, no caso a mãe do Sam Rodrigues, discutindo com o advogado do Steven, no caso do Ian daqui. O que está acontecendo é o seguinte: a mãe do Sam Rodrigues processou o local e o Steve após o Sam sumir, saca? Basicamente. E aqui é ela tipo, discutindo com o advogado do Steve, ele tentando tipo, falar com ela. E é basicamente a louca, basicamente, saca? Basicamente muito brava pelo que está acontecendo e nervosa. E ela fala que basicamente que todo mundo da cidade sabe o que está acontecendo, que todo mundo que vai para aquele local some, saca? E estranhamente dá pra assistir um pouco que o advogado nem sabia sobre isso, saca? Ele nem sabia dessa parte que, ué, todo mundo da cidade sabe que todo mundo que vai pra lá some. E basicamente aqui é esse debate todo, saca? É ela falando que o Steve, quer dizer, que o Sam está lá, que o Sam desapareceu no local e que ainda deve estar lá e que a culpa é do Steve, que ele deve ter feito alguma coisa com ele. Enquanto o advogado vai defender o Steve e fala: não, não, olha só, talvez ele tenha sido visto lá, sim, mas ele não subiu lá não, ele deve estar em outro canto, a gente não tem nada a ver com isso. E é todo esse debate basicamente. É basicamente saca, um momento tenso realmente e é só uma mãe querendo ver seu filho de volta. Mas vamos de volta aqui para o futuro presente, saca? Enquanto o Sam está ainda respirando entre os vivos. A noite 4 é basicamente a mesma coisa, basicamente. Aqui é apresentando um personagem novo, que é uma cobra xerife. Meu Deus, gostei demais disso. E a ligação daqui é basicamente normal, saca? O Steve liga pra você e fala: meu Deus, você ainda tá aqui, você ainda tá vivo, eu tô surpreso. E basicamente tá tudo normal, saca? É o Steve explicando o que tá acontecendo, ele explicando saca, o novo Animatronic, e é super normal, saca? É só ele falando: olha só, temos um novo Animatronic, é melhor você tomar cuidado nele, ok? E é isso, boa sorte. E basicamente dá pra perceber isso, que o Steve não quer que a gente morra. Ele não é meio que um monstro. Isso é interessante. Mas ok, as coisas vão continuar na noite 5. Explicando o que foi isso,
Isso acontece após a noite 5. Essa é a introdução da noite 5. E ela ocorre após o que aconteceu na noite 5. O que acontece é o seguinte: é uma entrada no diário do Steve. No caso, ele relata o que aconteceu após ele voltar do trabalho. Quer dizer, após ele voltar pro trabalho, saca? Basicamente saiu de casa e para ver o que aconteceu. Ele fala que basicamente chegou no local, na Fed Fazbear Pizza desse universo. E inicialmente ele imaginava ver as coisas tipo assim como estavam realmente, saca? Tipo assim, já pensava que os Amazonas mataram ele, o Sam, e agora tudo vai estar bem, saca? O que acontece é o seguinte, ele fala que tem alguma coisa estranha. Ele relata que basicamente ele tá tendo pesadelos agora. E ele fala que esses pesadelos meio que voltaram, ou seja, meio que ele já tinha esses pesadelos e agora estão aqui de volta. E ele fala que isso deve ser algum sinal do universo, de Deus, que alguma coisa aconteceu ou que alguma coisa mudou. Ele fala que quando ele chegou na sala de segurança, onde é para você estar, ele fala que já está imaginando o que aconteceu. Você morreu, você sumiu, o Sam sumiu. Basicamente fala que estava tudo como ele estava imaginando. O local estava quebrado, estava meio sujo de sangue. O computador estava quebrado, tudo estava quebrado, estava como ele estava pensando, sabe? Tava como o Steve estava pensando. Mas tinha algo diferente. Os Amazonas sumiam. O Steve estava meio preocupado. E aí que ele percebeu o negócio. Lembram da parte, saca? Da parte principal do local, saca? O palco. Que eu falei que o instrutor, saca, de higiene chegou lá e falou: o chão daqui tá meio estranho, eu posso ver. É revelado, o Steve vê e essa parte tá aberta. O chão está aberto. E quem sai de lá é justamente ele, o Fred. Porém tava estranho. Ele tava muito estranho. E Steve percebeu que aquele foi o seu momento. A sua hora chegou. You know, I never really know what happens now. I've never seen anyone make it this far, and... Why? Why didn't you leave? Was it the money? Or something else? The only way this ends is for you to die. Mr. Rodriguez, this is the last time we will be speaking to one another. May God have mercy on the both of us. Esse foi o lamento de Steve sobre nós, Sam Rodrigues, que fomos o único que basicamente conseguiu passar muito tempo vivo nesse local. E o Steve sabia disso, e esse jogo todo é meio que ele se desculpando por a gente ainda estar vivo, saca? Por a gente basicamente provavelmente vai, saca? E de arrasta pra cima essa noite, a noite 5. Aqui, o novo animatrônico criativo é o Fred, que a cada minuto que se passa, ele vai ficando mais estranho do que o normal, basicamente. Tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa muito de errada com ele, basicamente, e a gente descobriu isso agora. E basicamente, como posso dizer exatamente isso? Essa noite é tensa. O Fred é perigoso, basicamente, e tudo isso aqui tá gritando que você vai morrer, você vai morrer. E mesmo basicamente com a gente tendo expectativa que não, a gente vai conseguir escapar, a gente vai conseguir fugir, você é um jornalista, você tem que publicar essa história, saca? Você tem que mostrar ao mundo o que tá acontecendo aqui. Bem... No final, Fred revela que ele poderia simplesmente nos pegar, mas ele gostava de se divertir conosco. Mas agora chegou a hora de comer, então ele simplesmente abriu o portão para nos pegar. Nesse final, Sam Rodrigues
como destinado, morreu. Ele foi levado vivo. E agora, mais um papancinha de monstros, basicamente. Eu ia dizer animatrônicos, mas eles nem são animatrônicos direito. No entanto, após isso, a gente viu meio que esse jornal que diz que a investigação vai ser aberta, ou melhor, foi aberta sobre a Fred Fazbear Pista desse local, no caso desse universo, e que o Steve é um dos principais suspeitos, ou melhor, o principal suspeito. Ou seja, Sam morreu, mas, graças ao seu sacrifício, isso tudo vai acabar muito em breve. João Carlos, a história do jogo acabou por aí, é? Não, na verdade não. Então, João Carlos, o que vai acontecer agora? Então, esse foi o final do modo normal do jogo, o modo normal, o modo campanha. No entanto, esse jogo tem um segundo modo, que é o modo DG Mode, que é basicamente o seguinte, aqui que eu tenho que explicar uma coisa. Originalmente, Scott Calton, ele pensou que em FNAF 1, o jogo tem um sistema de vidas. Você teria 3 vidas no jogo. Quando você perdesse todas, você ia reiniciar tudo de novo. Mas quando você vencesse uma noite, você poderia recuperar uma delas. Até onde eu sei, parece que é isso, saca? Você pode ver meio que uma gravação antiga de FNAF onde tem isso, saca? O Scott gravou isso, basicamente. No entanto, isso foi deletado por ser meio difícil e até meio injusto. Mas os criadores dessa fangame pegaram essa ideia e botaram aqui. E o DG Mod é isso. Você vai jogar toda a fangame novamente, porém com 3 vidas. E se você perder essas 3 vidas, se você morrer 3 vezes no caso, você vai voltar tudo de novo. Não tipo assim, tudo de novo. Você literalmente começa tudo de novo. Sim, você volta para estaca zero. Então basicamente é um modo super difícil que basicamente você tem que fazer isso para ganhar o final canônico do jogo. Não o final canônico, e sim a continuação do final normal do jogo. Que no caso é o seguinte: você vai jogar todas as noites de novo, porém com esse sistema de 3 vidas. Quando você zera tudo de novo, acontece a cena do Fazbear te atacando basicamente no final. Porém, ao invés de ser a tela de final anterior que você vê, que é relatando que o Sam Rodrigues desapareceu e que vai ter umas investigações na Fred Fazbear Pista aqui desse universo, é diferente. Agora, a notícia no final mudou. Em vez de ser a notícia que o Sam Rodrigues desapareceu e a polícia vai investigar o que aconteceu com ele, dessa vez a notícia muda. É uma continuação do que aconteceu após a notícia que a gente viu no final normal do jogo. É uma continuação do que aconteceu depois que o Sam desapareceu e a mãe do Sam processou o local todo e o Pop Steve, saca? Dessa vez a polícia descobriu algo interessante no local. Ele descobriu um porão. Lembra quando tal inspetor de saúde foi meio que ver o local e falou que o chão do palco é meio oco, saca? Que o chão no salão principal é meio oco, parece ser meio vazio por baixo. Lá está um porão que a polícia descobriu e, de acordo com um policial, lá parecia um cemitério porque tinha cadáveres humanos lá. Isso mesmo. Lá é o local onde os corpos dos humanos que os animatrônicos comiam ficavam basicamente. E depois disso também foi descoberto uma coisa. Eles encontraram não só os Sam Rodrigues, como também outros cadáveres, e o corpo do inspetor de saúde, que desapareceu também. Basicamente o Steve matou ele quando o inspetor questionou sobre Steve, esse chão, eu posso ver o que tem debaixo dele? Eu posso ver? Eu preciso fazer isso. Então eles encontraram esses cadáveres e eles foram atrás do Steve, obviamente para prender ele. No entanto ele sumiu, não sabe o que aconteceu com ele. A introdução da Noite 5 deixa bem claro que alguma coisa aconteceu com ele. Relata que ele estava sentindo que alguma coisa ia acontecer com ele e que no final ele viu o Fred muito estranho. As coisas estavam diferentes agora. No entanto, de acordo com a polícia, parece que quando eles foram ver onde ele estava, o local onde ele estava, o local estava todo bagunçado, saca?
E a polícia teoriza que o Steve fugiu, ele provavelmente teve um colapso nervoso e escapou basicamente da polícia. A polícia vai ir atrás do Steve, enquanto o mistério finalmente foi descoberto. Os corpos podem descansar em paz. No entanto, o que aconteceu com o Fred? O que aconteceu com o Steve? Bem, isso é apenas mais um turno da noite do Freds. Isso que vocês estão vendo é justamente o porão onde os corpos estavam. E essa imagem está fora do jogo. Se você ficar o tempo parado no menu do jogo, você é levado a um site onde é mostrada essa imagem. Isso é o porão. Isso é onde todos os corpos iam parar após os armatões devorarem suas vítimas. E aqui onde o Sam Rodrigues estava até a polícia encontrar ele. Muito provavelmente esse é o destino do próprio Steve, mas alguma coisa aconteceu com ele. A história de Grave Shift at Freddy's, cara, eu ainda tenho dificuldade de falar esse nome, é muito distorcida e sombria, de certa forma. Pode acabar tendo você uma sensação de, tipo assim, meu Deus, que algo perturbador, saca? Ou só, é só mais uma história boba, saca? Mas é uma história realmente muito boa e interessante. E meio que contando a história aqui, para explicar meio alguns pontos. Em 1969, antes de basicamente o ano virar para ser 1980, Steve Hattigan, acho que parece que a gente falou o nome dele certo, criou os puppets, os seus animatronics, que não eram exatamente animatronics, nem ele criou exatamente eles. Pelo que a gente sabe, pelo que as pessoas teorizam, os animatronics na verdade são demônios, e Steve fez um contato com eles para eles virarem animatronics para o seu estabelecimento, a Freddy's and Fun. Esse é o nome da Fazbear Pizza no universo do jogo, saca? Eu só não falei esse nome porque eu achava bem complicado e bobo esse nome, saca? Mas ok, esse é o nome, Fred Eat and Fun, saca? E basicamente eles ficaram lá por um bom tempo. Os guardas noturnos, né, eram nada mais nada menos do que comida para os animatronics, que comiam carne humana porque eles tinham fome. Nos tempos modernos, Mike Smith foi trabalhar nesse local basicamente. No entanto, na sua segunda noite, ele foi morto pelos animatronics e enviou mais uma comida para eles. Isso chamou a atenção de Sam Rodrigues, um repórter basicamente, um jornalista local, que se disfarçou de guarda noturno para meio que investigar o que estava acontecendo. Sam queria ficar lá até o fim para descobrir o que estava acontecendo, para anotar tudo, para meio que deixar registrado e mostrar ao público. E Steve estava começando a sentir coisas estranhas e achava que dessa vez as coisas seriam diferentes. Steve não é um cara mau, apesar de ser meio que o culpado de tudo isso, ele sentia remorso e se desculpava pelo que aconteceu com suas vítimas. E basicamente, na noite 5, ele lamenta que muito provavelmente o Sam ia morrer, basicamente. E ele fica surpreso que ele viveu por tanto tempo. Antes desse acontecimento também, vai pensar que um inspetor de higiene, sabe, um inspetor de saúde, veio ao local e descobriu o tal porão, onde as vítimas meio que ficavam lá após serem devoradas. Ele tentou ver o que estava acontecendo nesse porão, porém Steve acabou o matando, basicamente, e botou lá no porão. E basicamente, também, na noite 5, o Sam foi morto basicamente pelo Fazbear, que ficou muito zangado basicamente e o matou. Algo também muito curioso, como eu também meio que citei isso, é que o Fred simplesmente abriu o portão que bloqueava ele de entrar. Ou seja, poderia fazer isso desde o início, ele só não fez porque estava se divertindo com você. E muito provavelmente ficou irritado e acabou fazendo isso à força. No entanto, algo também estranho aconteceu nesse momento. O Fred não só te devorou, como também devorou todos os animatronics. Sim, Chica, Bonnie, Barry e a Cobra lá foram devorados por ele, e também o Cupcake. Ele devorou todo mundo. E quando Steve voltou no local, ele viu toda a cena bagunçada e tal, e ele sentiu uma sensação meio que estranha e achou que as coisas iam ficar normais. No entanto, ele percebeu que as coisas estavam estranhas após ver que basicamente todos os animatronics estavam meio que sumidos.
O Steve foi até o porão, basicamente ele ia até o porão, porém ele conseguiu ver o Fred sair de lá. Ele tava totalmente estranho, parecia mais monstro do que robô, saca? Ou pelo menos um mascote até que fofinho e agradável que as pessoas gostavam. E Steve sentiu que a sua hora havia chegado, basicamente. Não sabe ao certo o que aconteceu com Steve, porém meio que depois disso, teve a briga e o processo e a investigação. A polícia foi investigar o local e a mãe do Sam Rodrigues, após seu filho desaparecer, processou o local e queria saber o que aconteceu com seu filho. A polícia finalmente descobre o porão. Eles acabam percebendo o chão oco que tinha no salão principal e abrindo, eles acabam se deparando com todas as vítimas que o Steve fez e os seus animatrônicos também, as suas criações. Lá eles encontram Sam Rodrigues morto, Mike Smith morto e o inspetor Saúde também morto, e os outros cadáveres irreconhecíveis, basicamente, apodrecidos com o tempo. E basicamente eles acabam encontrando eles. Finalmente eles podem ser descansados fora daquele local. No entanto, o que aconteceu com o Steve? Não se sabe. Teorias dizem que o Fred o comeu, o devorou, e depois o Fred não sabe o que aconteceu com ele. Fred pode ter morrido quando tentou escapar também do restaurante, já que o Wolfgang sofreu o mesmo destino. O Wolfgang é o Fox daqui e ele morreu, basicamente por isso. Tentou escapar e morreu. No entanto, parece que o Fred é meio que o monstro principal. Ele é meio como se fosse o chefe, saca? Então talvez ele tenha conseguido escapar, ou meio que deu um jeito, ou até mesmo matou o Pop Steve naquele local, ali mesmo. Mas não sabe ao certo o que aconteceu após tudo isso. É provável que Steve esteja basicamente dentro do Fredbear agora, saca? Devoado, comido. Ou que tenha realmente escapado da polícia. No entanto, não sabe exatamente o que aconteceu. E isso é aberto a mistérios até hoje. E essa foi a história Grave Shift at Freddy's.